Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo diferente hoje, né? Porque hoje a gente está tentando fazer o que a gente faz de sexta-feira lá no JEPA, de forma online, agora conectado com a internet, né? Então a gente está tentando se adaptar a tudo isso, é uma adaptação para mim e com certeza para quem está do outro lado também. Mas de qualquer forma, estar aqui e poder bater esse papo com vocês hoje de forma breve, sucinta, é uma hora que a gente tem alguns instantes de reflexão e de bate-papo e de troca de ideia e para refletir tudo que Jesus nos trouxe como ensinamento e conduta a ser seguida, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Pescadores de Amor. Nós frequentamos a casa, eu e minha família, há mais de 10 anos. E, eventualmente, quando é necessário, a gente tenta bater um papo com o pessoal para a gente poder interagir e mostrar o grupo, né? Toda a intenção do grupo de expandir a palavra do Cristo para todos os cantos, né? E a gente hoje, através da internet, vai ser uma coisa diferente para mim, né? Mas acho que vai ser bom para todo mundo, ok? Eu queria então, a princípio, pedir para que todo mundo que estivesse conectado com a gente agora fechasse os seus olhos, respirasse fundo, solta a respiração com calma e a gente vai buscando nos conectar com a espiritualidade superior, pedindo a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, que esteja conosco em todos os instantes da nossa vida, que Ele seja nosso mestre maior, que Ele seja nosso exemplo e que possamos ter força para seguir essa conduta, esse direcionamento de vida que por vezes é difícil, mas que nós sabemos que é uma caminhada que tem que ser seguida e não tem volta. Que a espiritualidade bendita que trabalha em nome da luz esteja conosco, nos orientando e trazendo as palavras certas para que todos nós saiamos daqui que quando assim chegamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, eu não costumo muitas vezes preparar um tema com muita antecedência, porque de algumas vezes que eu tentei fazer isso, durante o bate-papo, eu acabo fugindo completamente do que foi falado, do que foi escrito, do que foi planejado. E eu acabo assim achando por bem a gente bater um papo e deixar a coisa fluir de acordo com os sentimentos que vão aflorando aí durante, né, esses minutos aí que a gente vai estar conectado. Apenas um tema assim que me veio à mente ontem, inclusive, quando a gente estava, né, preparando alguma coisa para falar hoje, que foi como se fosse um título definido, o exercício de melhorar-se. Uma frase sucinta, curta, mas eu vou tentar descrever alguma coisa em cima disso para a gente lembrar que isso é um processo que nós devemos seguir, é um processo que nós nos comprometemos a fazê-lo. Então é só para a gente poder relembrar e trazer todo à tona todas essas nuances aí dessa frase, né? O exercício de melhorar-se. Eu separei essa frase em duas partes. A primeira, o exercício. Então vamos tentar entender e refletir um pouco em cima disso. O que a gente denota, o que a gente lembra quando a gente fala exercício? Eu particularmente lembro muito de academia, que não é uma coisa que me apetece muito, que eu particularmente não sou muito adepta. Mas o que eu imagino que uma pessoa precisa fazer para se exercitar? Aí eu separei algumas frases assim, que o exercício físico, eu vou fazer a comparação do exercício que a gente tem que fazer como melhora pessoal, associando esse exercício ao exercício físico, por exemplo, de uma academia, de uma corrida, de uma caminhada. Então eu vou associar, fazer essa analogia para a gente realmente entender que a palavra exercício denota algumas coisas. Dentre elas, eu separei aqui vontade, força, determinação, coragem, foco. E eu poderia estar descrevendo algumas outras palavras, né? Que a gente poderia agrupar aqui junto com a palavra exercício. Ou seja, para a gente se exercitar, para a gente fazer a coisa acontecer, para a gente fazer a coisa mudar, a gente tem que fazer tudo isso que a gente falou. A gente tem que ter foco. Isso precisa tanto numa academia
Tanto quando você se determina a fazer uma corrida, quando você se determina a se tornar uma pessoa melhor. Então você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que fazer um preparo, você tem que ter força, você tem que ter coragem. Tudo isso que a gente tem que ter para iniciar uma atividade física, a gente também tem que ter para iniciar um movimento que nos transforme em pessoas melhores. Então, a palavra exercício mais ou menos discorre em cima disso. É fácil? Eu, mais do que ninguém, posso dizer para vocês que não é fácil, é bastante complicado, denota determinação, esforço, e não é sempre que a gente tem, e na verdade não é sempre que a gente quer. Quando a gente faz o comparativo do exercício físico com o exercício da conduta moral, quando a gente faz esse comparativo, a gente tem que entender que, assim, se para fazer um exercício físico, uma atividade física, eu particularmente tenho uma certa dificuldade, você imagina para fazer isso com diz respeito a uma transformação moral. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que a gente faz isso do dia para a noite, mas isso é um exercício que se pratica e se renova a cada dia, a cada instante. Muito parecido com o da academia, quando a gente ouve as pessoas falarem assim, mas no começo, para fazer academia no começo é ruim, cansa, você não gosta. Mas depois de um tempo praticando, exercitando, se dedicando, você passa a sentir que aquilo é tão necessário para a sua vida que você já não consegue mais se ver sem fazer aquilo. Então eu acho que a gente tem que sempre buscar essa analogia, né? Não é fácil, mas a gente precisa, e depois que a gente começa a praticar, isso vira efetivamente um hábito. É o hábito do amor, é o hábito de fazer a caridade, é o hábito de fazer o bem, é o hábito de procurar julgar menos, é o hábito de questionar menos, é o hábito de compreender melhor as outras pessoas, é o hábito integralmente de amar. Aí isso com relação à palavra exercício. E depois eu acabei separando a palavra melhorar-se. O exercício de melhorar-se. Melhorar por quê? Por que eu tenho que melhorar? Por que eu preciso melhorar? Primeiro porque eu entendo que isso foi um compromisso firmado por nós, quando ainda espíritos no plano espiritual, com Jesus, conosco mesmo, a espiritualidade que à época estava nos assessorando, nos ajudando. Foi um compromisso. A gente não está aqui para trocar figurinha, a gente não está aqui para brincar, a gente não está aqui para achar que as coisas mais importantes são só as que dizem respeito às conquistas materiais. A gente está aqui para melhorar. Esse é um conceito que a gente tem que ter muito claramente. Esse melhorar, para algumas pessoas, em alguns estágios de evolução espiritual, é mais rápido e mais fácil. Para outros é mais lento e mais doloroso. Porém, o que eu acho de extrema importância é que a gente não esqueça e não perca o foco, que melhorar tem que ser sempre. Melhorar é um exercício contínuo. É dizer que eu não posso me acomodar com o jeito que eu estou e que eu sou. Se eu acredito que eu sou imagem e semelhança do Pai, e que Ele nos capacita para que nós tenhamos força para mudar, para melhorar a todo dia, a todo instante, isso é uma característica que a gente deve assumir e trazer como responsabilidade para a gente, para a vida da gente. Volto a falar, assim como a atividade física em si não é fácil, a de evoluir-se moralmente, de se melhorar como pessoa, também não é. Mas isso não nos dá o direito de achar que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Isso nunca. Porque isso nos coloca numa condição, numa zona de conforto, de comodismo tão grande, que isso com certeza vai prejudicar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual e moral. Então acho que a gente tem que ter muito claro isso em mente. Nós precisamos entender que nós podemos ser melhores a cada dia, com gestos pequenos, com pequenas atitudes, mas que elas, aglomeradas, agrupadas, nos tornam uma pessoa melhor.
por mais que a gente tenha um intuito ou ímpeto de reclamar, xingar, brigar, responder com agressividade, porque às vezes esses sentimentos que nós já vivenciamos em vidas passadas ressurgem. Às vezes você responde com uma tonalidade alta, você faz um gesto agressivo que até você mesmo se assusta com aquilo. É que, na verdade, eu acho que são lembranças do que a gente já fez e de como a gente já se comportou, que de vez em quando ressurgem, né? Mas cabe a gente também entender que, como nós estamos num processo de evolução e ele é contínuo e gradativo, esses sentimentos inferiores, esses gestos intempestivos e agressivos, eles têm que ser eliminados aos poucos. Às vezes você tem até vontade de falar uma palavra mais agressiva ou de aumentar o tom de voz para responder uma pessoa que te afrontou, que te magoou. Mas se vir aquele ímpeto e que por um milésimo de segundo você ainda tiver a consciência de que, opa, isso eu não devo. Opa, eu vou falar, mas aí vem uma intuição, uma força que fala assim, não fala, se cala, acalma, resolve isso depois, de outro jeito, de outra forma. E se você acata essa boa influência, essa influência positiva de que você não deve agir da forma, né, como você agia antes, você passa a entender que você tem capacidade e domínio sobre os seus próprios sentimentos, ímpetos e atitudes. Então, que a gente possa refletir em cima disso. Eu sou capaz de melhorar. Eu sou capaz de progredir. Eu sou capaz de ser uma pessoa melhor. Isso tem que ser estabelecido mais ou menos como uma meta. Assim como a gente tem meta, aquelas metas infindáveis lá, né, de final de ano. Não, o ano que vem eu vou trocar de carro, o ano que vem eu vou dar entrada na minha casa própria, o ano que vem eu vou fazer a minha viagem que eu tanto sonhei. Não que esses sonhos não devam ser mensurados, né, e desejados, mas que eles não sejam a prioridade da nossa vida. E por tantas vezes a gente prioriza tudo que é material e tudo que envolve esse universo material e a gente abre mão por tantas vezes das coisas que efetivamente são importantes. Quando a gente for embora desse plano, quando a gente desencarnar, nós vamos levar o que conosco? Essa é a pergunta que a gente deve fazer e refazer com muita frequência. O que eu vou levar? Eu vou levar as coisas que eu produzi de bem para mim mesmo e para as outras pessoas, ou eu vou levar os bens que eu adquiri? E a gente sabe mais do que nunca que os bens, que tudo que envolve o que é material, aqui fica. E que por vezes acaba trazendo discórdia, né? Porque quem fica com o que você deixou, às vezes até o pouco que você deixou é o suficiente para criar uma discórdia, uma desavença em família, brigas e tudo mais. Então que a gente possa lembrar desse compromisso. Esse compromisso que na verdade nós fizemos conosco. Nós nos comprometemos a ser melhores. E nos foi dada a oportunidade desse reencarne, dessa vida, para que a gente efetivamente colocasse em prova e na prática tudo aquilo que a gente prometeu. Então não é brincadeira, né, pessoal? Quando a gente para pensar qual que é a minha real função aqui, como eu devo me comportar como esposa, como mãe, como filha, como amiga, como uma pessoa que está inserida no ambiente social, como eu devo me comportar? Se por vezes eu errei, e eu talvez aconteça isso com muita gente, inclusive comigo, de a gente ficar remoendo um gesto, uma atitude que fez e que trouxe uma energia ruim, uma situação difícil, que a gente não se puna por isso. Que a gente tenha consciência de que a gente errou, que a gente falhou, mas que na verdade isso não sirva como um chicotinho que a gente bate o tempo todo nas costas e que nos barra no nosso progresso. Porque a gente acaba predominando o sentimento da culpa. Eu não consigo, eu sou culpada, olha o que eu fiz, por que eu não fiz de outro jeito? E na verdade esse sentimento também não nos auxilia a sermos pessoas melhores. Ele serve de alerta para que a gente não refaça todas as atitudes, pensamentos e gestos e palavras, né, que fizemos e que tivemos há tempos atrás. Mas que ele sirva sim como uma alavanca que nos impulsiona para não cometermos mais aquele erro. E aí a gente vai melhorando e refletindo e deixando as coisas mais tranquilas no dia a dia. Então
Então, colocar em prática, se melhorar a todo instante. A todo instante. É um hábito. Eu queria aproveitar e comentar com vocês. Eu eventualmente vejo no YouTube uns vídeos de uma personagem, na verdade ela é uma mulher, ela se veste de caipira. O nome do site dela lá e a busca no YouTube vem como Casa de Concessa. Ela é uma mulher caipira, ela usa bob, ela tá com lencinho no cabelo e ela fala num linguajar muito simples, por vezes até errado, e fala com aquele jeito gostoso de interiorano, né? Aquele jeito simples de pessoa da roça. E na brincadeira, naquele tom de brincadeira, naquele tom bem suave, né? Ela solta assim umas pérolas, né? De ensinamento e de virtudes e de condutas a serem, né, seguidas e tomadas. E ela busca esse personagem, que é um personagem caipira, porque eu acho que ela tenta trazer a simplicidade desse personagem para o dia a dia da vida dela. A gente não precisa de muita coisa, que ela não precisa ser uma mulher linda, bonita, vistosa, bem vestida, toda maquiada, para na internet passar uma mensagem que pode ser boa, produtiva e que vai trazer coisas bacanas pra gente, né? Então, é Casa de Concessa. Eu não sei se é essa pronúncia mesmo, mas se escreve assim, né? Concessa. Busquem, quando vocês tiverem oportunidade na internet, alguns de vocês talvez já até conheçam, já até tenham visto alguma fala dela, né? Ela é muito engraçada e ela traz coisas muito interessantes. E uma dessas que eu vi há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, aleatoriamente, acabou entrando o vídeo dela e acabei vendo, ela fazia um comparativo das coisas ruins e das coisas boas. E o que a gente prioriza? Ela falou, porque as coisas ruins acontecem. Não adianta a gente colocar um véu na frente dos olhos e falar, não, tá tudo bem, né? Tá tudo perfeito. Não, a gente sabe que as dificuldades existem, que os problemas existem, que eles estão à nossa frente o tempo todo, né? Mas eles estão ali como desafio, não como uma pedra que atravanca e impede a nossa passagem. Aquilo, na verdade, é só um trampolim para a gente passar por aquilo e ir adiante, né? E ela faz esse comparativo do que é positivo e do que é negativo. E é muito engraçado. E foi um texto dela tão simples e que eu quero repassar para vocês agora, para a gente refletir, agora já quase finalizando o nosso bate-papo, né? Para a gente refletir o que ela colocou. E olha que coisa interessante, de forma tão simples, ela colocou mais ou menos assim. Eu não me lembro exatamente as palavras, as colocações que ela fez, mas ela quis comparar o positivo com... Tem gente que às vezes vai fazer uma viagem, por exemplo, vai para qualquer lugar, vai para Paraty, por exemplo, e a pessoa fala a frase nesse sentido. Ah, eu fui para Paraty, estava bem gostoso, mas caiu uma chuva, mas acabou com o passeio, o final foi terrível. E ela fala assim, inverte. Assuma sim que choveu, que a chuva atrapalhou uma parte do passeio, mas finalize a mensagem com a forma positiva. Aí ela inverteu. Ela falou assim, olha, eu fui a Paraty, choveu bastante, atrapalhou um pouquinho, mas que cidade linda, que lugar maravilhoso. Vocês conseguiram entender como que a mesma frase, encaixada de forma diferente, você comentando sim o que não foi bom, porque acabou o que aconteceu, e depois refletindo no que foi bom, o que fica na sua mente? O que a gente guarda? E as outras pessoas que estão nos ouvindo também, o que elas vão reter dessa frase? Que Paraty é uma cidade linda e que o passeio foi muito gostoso. A chuva acaba não tendo mais tanta importância porque ela foi falada primeiro. E o que ficou, o que predominou na frase foi a coisa positiva. E ela deu mais uns 2 ou 3 exemplos que eu até tentei achar depois o vídeo dela. Esse vídeo específico eu não consegui, mas depois se eu achar numa outra oportunidade eu falo para vocês de que dia que é, tudo certinho. Por exemplo, a história da comida. Então tem gente que fala assim, às vezes a pessoa fez uma comida, fez 4, 5 pratos de comida, tudo muito gostoso, né? E aí um dos pratos ficou muito salgado. Aí se você pergunta pra pessoa assim, ah, e aí, comida... Nossa senhora, a comida estava salgada, mas deu para comer. Aí inverte, aí ela faz o exercício da inversão.
Aí você coloca a coisa negativa primeiro, né? A comida estava salgada. Aquele prato estava salgado, mas a comida estava tão boa. Nossa, que delícia de comida. A gente começa a enfatizar efetivamente as coisas que são boas, as coisas que são positivas. E dessa fala, só não confundir, não misturando as coisas, dessa frase dela tão simples, a gente pode trazer para todos os exemplos do nosso dia a dia. Então vamos inverter. Vamos supor que você teve um dia cansado de trabalho, chegou em casa, né? E aí você vai comentar alguma coisa com o marido. E aí, como é que foi seu dia? Então, se não, alguma coisa aconteceu e não foi boa, conta essa coisa primeiro e ressalta o que foi positivo depois, né? Nossa, hoje eu tive uma discussão com meu chefe. Poxa vida, o restante do dia foi tão bom porque eu consegui resolver esse problema, aquele problema. Eu ajudei meu colega de trabalho que estava com aquela dificuldade. Eu voltei no metrô, ajudei uma pessoa que estava pedindo ali a esmola. Não sei, alguma outra coisa nesse sentido. Então, pessoal, desse texto simples que eu ouvi assim tão aleatório, serviu muito como reflexão. Vamos inverter a posição. Vamos inverter a coisa do negativo e do positivo. Então vamos diminuir as negativas e vamos exaltar as coisas positivas. Vamos deixar em destaque aquilo que acontece de bom na vida da gente. Porque tanto para a gente, pessoalmente, como para as pessoas que estão à nossa volta, quando você faz essa inversão, quando você prioriza o que é bom e você afasta um pouquinho, deixa um pouquinho para lá o que não é tão bom, e você consegue dar mais importância, todo mundo se beneficia. Nós somos os primeiros beneficiados, porque a nossa mente registra a coisa positiva como uma coisa maior, mais abrangente, e a coisa pequena vai ficando em segundo plano, e quando você prestar atenção, ela nem mais teve tanta importância como a gente achava que tinha que ser. Então vamos lembrar de todos os detalhes do dia a dia, né? Por exemplo, foi a um hospital. Você foi no hospital hoje? Fui. E aí? Nossa, estava cheio de gente, foi um inferno, né? E aí ressalto que é ruim. Então vamos inverter essa frase? Eu fui ao médico hoje, nossa, tinha muita gente, mas graças a Deus o médico me atendeu e deu tudo certo. Ele me medicou, ele prescreveu exames e tá tudo em ordem. Então que a gente possa, pessoal, lembrar disso, que a gente possa enfatizar na vida da gente as coisas positivas e deixar menores as coisas que não são tão importantes e que não nos trazem tanto bem, nem a nós, nem as pessoas que estão à nossa volta. Tá bom? No geral é mais ou menos isso. Foi um bate-papo, né? O exercício de melhorar-se, eu coloquei que denota esforço, empenho, determinação. É difícil, mas a gente consegue, porque Deus nos capacita a todo instante, com sabedoria, com força, com saúde, com discernimento, com vontade, com amor, para a gente fazer essas coisas boas, né? Melhorar-se, porque a gente tem que melhorar, porque é um compromisso nosso de estar fazendo isso todo dia. E para a gente melhorar, fazer esse exercício de reflexão, de quando comentarmos alguma coisa, que a gente ressalte as positivas e deixe as negativas menores. Porque a gente não vai fazer papel de meros ignorantes. Mas a vida não é uma flor, a gente não é feliz 100%, 24 horas. Não, não somos. Porém, nós podemos sim fazer com que as coisas boas sejam melhores do que as ruins sempre. Tá bom, pessoal? É isso aí, no geral é um bate-papo. Hoje foi o primeiro dia de uma live, né? De uma coisa nova, diferente, para mim principalmente. Eu espero que do que eu falei, que vocês absorvam alguma coisa que possa fazer bem para vocês. Porque fazendo bem para vocês faz para mim, faz para todo mundo que está à volta de vocês, tá bom? E agora a gente vai fechar novamente os nossos olhos e nós vamos fazer uma oração de encerramento para a gente poder fechar assim com bastante amor, com bastante carinho, esses minutos conectados com Deus, com os ensinamentos dele, para a gente trazer essa paz de espírito para dentro dos nossos corações. Que fechemos nossos olhos
e que possamos pedir a Deus que essa força, que essa vontade do exercício e da prática do bem invada nosso coração e nosso ser e que elas possam nos transformar em pessoas melhores. Sabemos que temos uma missão, sabemos que o Pai é o maior exemplo de toda essa missão, que é a procura do amor e transbordar esse amor para todas as pessoas que estão à nossa volta. Senhor Jesus, nos fortaleça nessa caminhada e que sejamos infinitamente amparados pelos Espíritos de luz que trabalham em nome de Jesus. Te agradecemos a oportunidade desta tarde, Senhor. Te agradecemos a oportunidade deste encontro. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.